Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento soprava forte naquela noite, como se carregasse consigo a tempestade interior de Emily, uma raiva que nada conseguia conter. Uivava pelas frestas das janelas, fazia as persianas tremerem, batia nas paredes como se os avisasse de que um mundo estava desmoronando ali. A chuva batia furiosamente contra as janelas ritmicamente como punhos batendo contra a casa. Cada gota parecia chorar em seu devido lugar, gritando sua dor silenciosa. No quarto conjugal, reinava o caos organizado. A grande mala de couro estava no meio da cama, entreaberta como uma ferida aberta. Roupas estavam espalhadas por toda parte, blusas amassadas, calças jeans jogadas violentamente, roupas íntimas jogadas sem cerimônia. Era como se ela estivesse esvaziando sua vida pedaço por pedaço, memória por memória. Cada peça de roupa que Emily pegou e jogou na mala estava carregada de memórias que se tornaram agridoces. O suéter que ela usou na escapada de fim de semana para Adirondacks, o vestido que ele elogiou na noite do 10º aniversário de casamento, a camiseta que ela roubou dele depois de uma noite de amor. Todos esses objetos que ainda carregavam o cheiro do amor, agora transformados em relíquias de uma mentira. As lágrimas fluíam, quentes, ardentes, mas ela as enxugou com fúria. Ela não queria chorar. Queria fugir, desaparecer, se libertar. Queria ser forte. Queria se desvencilhar dele como um parasita. Não desta vez. Ela repetia para si mesma, não desta vez. Ela havia absorvido tudo. As ausências tardias inexplicáveis. Os jantares frios que ela comia sozinha. Os sorrisos fugazes que ele lançava para o celular no meio da reunião familiar. Ela até tentava justificar o injustificável, dizendo a si mesma que era estresse do trabalho, que ele estava passando por um momento ruim. Mas naquela manhã, tentando conectar o celular para ajudá-lo antes que ele fosse embora, ela se deparou com um número, uma mensagem desbloqueada, um nome desconhecido, uma frase curta. Estou esperando por você esta noite, coração vermelho. 3 palavras. Um pequeno coração vermelho. E todo o seu mundo desmoronou. Nenhuma explicação. Sem dúvida. Não foi um mal-entendido. Foi uma traição. Claro. Simples. Cru. Ela ficou parada ali por vários segundos enquanto lia a mensagem. Ela se perguntou se deveria encará-lo, gritar com ele, chorar, quebrar alguma coisa. Mas não. Ela ficou em silêncio. Esperou que ele fosse embora. E então começou a arrumar as malas. Seu coração batia forte, mais forte do que nunca. Batia em seu peito como um tambor de guerra. Cada batida era uma frase. Você merece algo melhor. Não pode ficar mais tempo. Você tem que ir. Ao bater a mala, um rangido baixo a assustou. Ela se virou com os olhos vermelhos de raiva e lágrimas, pronta para confrontar James se ele ousasse entrar por aquela porta. Mas não era ele. Era Ethan, o garotinho deles, de apenas 6 anos, ainda sonolento com o cabelo bagunçado, agarrando seu ursinho de pelúcia contra o peito. Vestia seu pijama com estampa de dinossauro, os olhos entreabertos, esfregando um deles com o punho. E mãe, onde você está indo? A voz dele era suave, frágil, como uma folha de outono prestes a se desfazer ao vento. Mas no coração de Emily, aquela vozinha era uma facada. Ela sentiu algo desabar dentro dela. Não raiva, mas uma culpa terrível. Como ele poderia explicar ao seu filho que o pai havia traído a família? Que tudo o que ele achava sólido havia simplesmente rachado. Ela respirou fundo, forçando-se a sorrir, mesmo que seu coração estivesse em pedaços. Estou indo embora por um tempo, meu querido, ela disse, agachando-se na frente dele. E o pai? Ele vem com a gente? Suas palavras eram como um eco distante da família que haviam formado ontem. Uma lembrança cruel daquela bolha que acabará de estourar. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. E a garganta apertada. Ela colocou delicadamente as mãos nos ombros pequenos dele. Papai precisa pensar um pouco. E a mamãe também. Mas eu te prometo uma coisa, Ethan. Eu sempre estarei lá para você. Sempre. Ele não respondeu. Olhou para o seu ursinho de pelúcia. Ele entendeu, à sua maneira. Então, de repente, o telefone vibrou na mesa de cabeceira. Um ruído agudo, repentino, como um sinal de alarme. Emily se levantou, cambaleante. O mundo pareceu desacelerar ao seu redor. Ela estendeu a mão, pegou o aparelho e desbloqueou a tela. Uma mensagem de texto. Senhora Carter, aqui é o Hospital Westlake. Seu marido acaba de ser internado na emergência. Ele se envolveu em um acidente de carro. Seu estado é crítico. Suas mãos ficaram frias. Ela sentiu o chão ceder sob seus pés.
Sua respiração ficou presa na garganta. Ela leu a mensagem novamente. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas as palavras não mudaram. James. Acidente. Emergência. Crítico. As letras dançavam diante dos seus olhos. Tudo se desfocava. Ela desabou na beira da cama, incapaz de respirar normalmente. Seu peito mal subia ou descia. Seu coração batia forte, mas por um motivo completamente diferente: medo. Ethan se aproximou timidamente. Não ouvirá nada, mas vira o rosto da mãe se fechar. Mãe? Ele sussurrou preocupado. Emily o abraçou, com força, como se tivesse medo de que ele também desaparecesse. Seu filho, seu pilar, sua única certeza em um mundo que estava desmoronando. A raiva havia diminuído. A dor ainda estava lá, mas o que o dominava agora era a ansiedade. James, seu marido, seu traidor, talvez estivesse morrendo. E apesar de tudo que ele tinha feito, ela não estava pronta para perdê-lo. As frias luzes fluorescentes do Hospital Westlake davam a tudo uma sensação irreal, quase clínica, apagando qualquer traço de humanidade. Emily se sentia alienada daquele lugar, como se tivesse sido jogada ali contra a vontade, arrancada de sua própria vida para um universo paralelo. Um universo onde tudo havia mudado. Ela se sentou em um banco duro e desconfortável encostado na parede do pronto-socorro. O couro rachado do assento arranhava suas pernas através da calça jeans. Ela segurou a mão de Ethan com força, enroscada na sua, com a cabeça dele apoiada em sua coxa. Ele não disse nada, não fez perguntas, mas ela podia sentir o medo em sua palma pequena e suada. O cheiro acre de desinfetante onipresente fez seu estômago revirar. Misturado à tensão, à ansiedade e ao gosto metálico da traição ainda fresco na língua, o cheiro a deixou enjoada. Ela não comia desde manhã, nem se dera ao trabalho de se trocar. Ainda vestia aquele velho moletom cinza da PEN, manchado no ombro com um rasgo seco, amassado de tanto puxá-lo para lá e para cá enquanto jogava as roupas na mala. Os minutos passavam lentamente, esticados como chiclete grudado no tempo. Cada vez que as portas automáticas se abriam com um chiado, ela se sobressaltava. Seu coração saltava no peito, como se cada passo do médico no corredor pudesse anunciar o fim. E então, finalmente, uma mulher de jaleco branco se aproximou. Ela era alta, com o cabelo grisalho preso em um coque rígido, óculos retangulares deslizando levemente sobre o nariz reto. Seu crachá dizia, Doutora Angela Brooks. Uma mulher na casa dos 50 com um olhar tão firme quanto compassivo. Você é Emily Carter? Emily se levantou de um salto, abruptamente. Sentiu a cabeça girar por um instante. Sim, ela respondeu, com a garganta apertada. Como está meu marido? Angela suspirou levemente. Um suspiro profissional e controlado. Mas ainda assim um suspiro. O tipo de suspiro que não era um bom presságio. Ele está vivo, ela disse finalmente. Mas ele sofreu um traumatismo craniano grave, várias costelas quebradas, uma fratura na pelvis e está em coma. Por enquanto, nós o estabilizamos. Ele está em boas mãos. Emily cambaleou levemente. Segurou-se no encosto da cadeira para não cair. Sua boca estava seca. Seus pensamentos estavam confusos. Houve silêncio. Então ela perguntou com a voz fraca. Posso ver? Angela hesitou, por um instante. E aquele breve momento de silêncio foi como um flash a mais. Um momento, ela disse. Tem uma coisa que preciso lhe dizer primeiro. Emily se contrai. Angela olhou para Ethan, que ainda estava em silêncio, e então continuou em um tom comedido. Seu marido foi encontrado sozinho no carro. Mas, no banco do passageiro, nossas equipes encontraram uma bolsa. E, de acordo com uma testemunha, uma mulher saiu correndo do veículo logo após o acidente. Ela fugiu antes da chegada dos serviços de emergência. Emily sentiu o gosto amargo da traição subir-lhe à garganta, ainda mais pungente do que o cheiro de álcool medicinal que saturava o ar. Ela não precisava de mais detalhes. Entendeu imediatamente. Ela estava com ele, ela sussurrou com o maxilar cerrado e o olhar vazio. Angela olhou para baixo, sem palavras. Ela sabia que nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação médica poderia amenizar aquilo. Algumas horas depois, Emily estava no quarto 407, mergulhada na penumbra, iluminada apenas pelo piscar constante do monitor cardíaco. O bip incessante era quase hipnótico. Um som monótono, mas que provava que ele ainda estava lá. James Carter estava deitado na cama, com o rosto inchado, uma bochecha coberta de bandagens, tubos passando por baixo do nariz e subindo pelo braço. Hematomas roxos marcavam seu torso sob o cobertor fino. Ele parecia pequeno, frágil, longe do homem seguro de si que um dia fora.
longe daquele que tão habilmente escondera seus segredos. Emily ficou de braços cruzados, incapaz de se sentar. Ela o encarou imóvel com o olhar uma mistura de fúria e vazio. Ela queria gritar, chorar, dar um tapa nele. Queria acordá-lo só para cuspir sua dor na cara dele. Queria perguntar, por quê? Mas qual era o sentido? Ele estava inconsciente. E mesmo que acordasse, teria coragem de responder honestamente? E no entanto, diante daquele corpo ferido, essa raiva começou lentamente a se dissipar. Não para desaparecer, não. Mas para se misturar a outra coisa, com uma tristeza profunda, com uma forma de luto. Luto pelo que eles tinham sido. Luto pelo homem que ela amara, pelo futuro que ela imaginara. Claire Jensen, sua melhor amiga desde a faculdade, chegou cedo com um café na mão e uma sacola de roupas limpas. Claire sempre foi assim, organizada, pragmática, mas com um coração enorme. Emily a abraçou brevemente, mas não disse nada. Estava exausta. Você não precisa ficar, Claire disse suavemente, entregando-lhe a xícara. Você não tem nada do que se culpar. Pode ir embora. Pode se curar em outro lugar. Emily balançou a cabeça, olhando para a janela do quarto de James. E o Ethan? Ela sussurrou. Ele merece um pai, mesmo que seja imperfeito. Claire sentou-se ao lado dela. Sim, ele merece um pai. Mas você também merece outra coisa. Ela fez uma pausa. E paz. Respeito. Amor verdadeiro. Você não pode se sacrificar para sempre por um homem que parou de lutar por você. As palavras ressoaram profundamente na alma de Emily. Elas giravam em sua cabeça como uma verdade que ela se recusará a admitir por muito tempo. Ela olhou para James através do vidro, inconsciente, quebrado. E de repente ela entendeu. Ela tinha medo de perdê-lo, mas ela já o havia perdido. 2 semanas depois, James acordou no hospital. Seus olhos se abriram lentamente, como se estivessem atravessando uma névoa espessa. O silêncio do quarto era interrompido pelo bip constante do monitor cardíaco. Ele tentou se mexer, mas uma dor surda irradiava pelo peito. Sr. Parker, consegue me ouvir? Disse uma enfermeira baixinho, aproximando-se. Vou chamar o médico. Sua esposa também está aqui. Ela está esperando por este momento há dias. James piscou, incapaz de falar. Flashes voltaram à sua mente. O acidente, o carro, o impacto. Depois, a imagem de Emily furiosa, fazendo as malas, recusando-se a olhá-lo nos olhos. A vergonha o invadiu antes mesmo que a dor diminuísse. Quando o médico confirmou que James estava fora de perigo imediato, ele foi autorizado a receber uma visita. A porta se abriu. Emily entrou. Ela usava um terninho simples, o cabelo preso em um coque, o rosto cuidadosamente maquiado, não por vaidade, mas como uma armadura. Ela se mantinha ereta, digna, forte. Seu olhar não tinha mais o calor de antes, mas uma clareza nítida. Ela não era mais a mesma mulher. Algo dentro dela havia se quebrado. Ou melhor, algo dentro dela havia mudado. James lutou para falar, sua garganta estava apertada e as lágrimas já começavam a brotar. Emily, me desculpe. Eu estraguei tudo. Ele queria se aproximar dela, mas não ousou. Emily permaneceu imóvel. Ela o encarou por um longo tempo em silêncio, como se o estivesse redescobrindo de um ângulo diferente, não como seu marido, mas como um homem estrangeiro, danificado por suas escolhas. Sim, você estragou tudo, disse ela finalmente. Mas não só para mim. Você traiu seu filho também. Essas palavras atingiram James com mais força do que qualquer acidente. Ele fechou os olhos, tentando conter a dor. Seu peito arfava com soluços. Eu sei. Sou um monstro. Não. Monstros não sentem nada. Você sente. Você se arrepende. Mas arrependimento não cura as feridas que deixamos nos outros. James assentiu lentamente, incapaz de responder. Você queria tudo, James. Uma esposa fiel, um filho que o admira, e uma amante para alimentar seu ego. Você não escolheu entre 2 mulheres, escolheu não respeitar nenhuma delas. Ela se aproximou um pouco mais. Seu olhar era duro, mas não cruel. Não estou aqui para te punir, James. Mas também não estou aqui para te salvar. Um silêncio pesado se instalou. James começou a chorar, desta vez incontrolavelmente. Ele teria preferido que ela o batesse, gritasse e o insultasse. Mas ela não o fez. Isso era pior. Ela estava acima de tudo isso. Emily continuou calmamente. Quer saber o que eu tenho feito nas últimas 2 semanas enquanto você dormia? Consultei um advogado. Vendi o carro. Inscrevi o Ethan em terapia. Ele acha que você está viajando. Vou contar a verdade quando achar que ele está pronto para ouvir. E eu também. James sussurrou quebrado. Eu te amo, Emily. Apesar de tudo, eu te amo. Eu sei disso. Mas amor não basta.
não quando misturado com mentiras. Ela olhou para ele uma última vez e então acrescentou: descanse. Você vai precisar de força para se tornar outro homem. Não para mim, não para nós, para você mesmo. Ela se virou e saiu da sala sem olhar para trás. James permaneceu sozinho. As lágrimas ainda escorriam, mas nesse novo vazio, abriu-se um espaço para a verdade. E talvez um dia para a redenção. 6 meses depois, Emily havia lentamente reconstruído sua vida, longe do tumulto de sua antiga existência. Ela se estabelecera em uma pequena casa de madeira nos limites de uma vila tranquila, a 1 hora da cidade. Uma cerca viva de lavanda ladeava a entrada da garagem, e todas as manhãs, ao abrir as persianas, ela respirava o silêncio. O silêncio que um dia temera, e que agora havia domado. Ela dava aulas de literatura em uma escola de ensino fundamental local. Seus alunos a adoravam. Ela falava com eles sobre liberdade através das palavras de Toni Morrison, sobre resiliência com os poemas de Maya Angelou. Ela falava com eles sobre heroínas feridas, mas nunca quebradas. Na verdade, cada aula que ela dava era também uma carta que ela escrevia para si mesma. Ethan, seu filho de 8 anos, também havia se adaptado. Conseguia dormir novamente. Seus olhos estavam aguçados novamente. Ele falava com frequência sobre a escola, seus amigos, as pequenas coisas da vida que as crianças compartilham quando sentem que o ar está respirável novamente. Emily havia transformado a casa em um santuário para ele. Para os dois. Quanto a James, ele estava em terapia intensiva em um centro de reabilitação especializado. Às vezes, escrevia para ela mensagens sóbrias, às vezes dolorosas, outras vezes ternas constrangedoras. Ele falava de sua solidão, de suas realizações, de seus arrependimentos. Disse que havia rompido todo o contato com a outra mulher, deixado o apartamento na cidade e parado de beber. Emily lia as mensagens dele, mas nem sempre respondia. Ela ainda não sabia o que fazer com aquele relacionamento rompido. Mas sabia de uma coisa: não tinha o direito de se trair novamente. Ela não havia fechado a porta. Não completamente. Mas havia aberto a sua própria porta, a sua própria, para um caminho que jamais ousara trilhar. O caminho para a sua liberdade. O caminho para a sua reconstrução. Ela estava aprendendo a ficar sozinha sem se sentir vazia. Não esperava mais ser salva. Finalmente havia se escolhido. Numa noite de verão, enquanto o sol se punha lentamente atrás das colinas, ela estava sentada no terraço, com um livro nas mãos e uma xícara de chá de jasmim ao lado. O vento quente agitava suavemente seus cabelos. Ethan se aproximou descalço, arrastando seu cobertor. Mãe, você está triste? Ele perguntou com a franqueza desarmante de uma criança que consegue ver além dos sorrisos. Emily largou o livro. Olhou para ele. Sentiu um leve nó na garganta, mas desta vez não era dor. Era paz. Aquela paz estranha que você sente quando finalmente para de fugir. Ela sorriu, e aquele sorriso não era uma máscara. Era a verdade. Não, meu amor. Estou me recuperando. E pela primeira vez em muito, muito tempo, ela realmente quis dizer isso.